antes que as espadas brilhassem ao sol de Canaã, antes que as muralhas de Jericó ruíssem sob o clamor de um povo, antes que o nome de Josué fosse gravado na história como o maior guerreiro de Israel, havia apenas o silêncio de um menino nascido na escravidão, o silêncio de um servo que caminhava entre tendas, carregando jarros de água, observando de longe os diálogos entre Moisés e o Deus invisível. Josué, antes de ser general, foi aprendiz. Antes de conquistar, serviu. Antes de falar com autoridade, soube ouvir em obediência. Seu nome original era Oséia, que significa salvação. Mas foi Moisés quem mudou seu nome para Josué, que significa o Senhor é salvação, porque o destino daquele jovem não era apenas ser salvo, mas conduzir uma geração à salvação coletiva, a um território que durante séculos fora apenas promessa. Nascido no Egito, em meio ao povo oprimido por Faraó, Josué conheceu desde cedo o peso da injustiça e o sabor da esperança. Cresceu ouvindo histórias sobre Abraão, Isaque e Jacó. Cresceu vendo o povo clamar, dia após dia, por libertação. Cresceu com os olhos marcados pela poeira dos trabalhos forçados, mas com o coração aceso pelas palavras que diziam que um dia Deus enviaria um libertador. E esse libertador veio. Moisés, o homem tirado das águas, retornou ao Egito como boca de Deus. E Josué, ainda jovem, se tornou um de seus servos mais próximos. Não era sacerdote. Não era líder de tribo. Não era homem de destaque. Mas era alguém atento, fiel, corajoso. Alguém que não temia seguir até onde outros hesitavam pisar. Quando Moisés subia ao monte para estar com Deus, Josué o acompanhava até onde era permitido. Quando o tabernáculo era erguido fora do acampamento, e Moisés saía da tenda de encontro, era Josué quem permanecia ali, no silêncio da presença. E é nesse silêncio que sua história começa a ser moldada. A liderança de Josué não nasceu de ambição. Nasceu de convivência com a presença. Enquanto muitos desejavam a glória dos sinais, ele buscava a intimidade da nuvem. Enquanto outros observavam de longe os milagres, Josué os atravessava como participante silencioso. Estava lá quando as pragas feriram o Egito. Estava lá quando o mar se abriu. Estava lá quando o povo dançou do outro lado da vitória. Mas, mais do que estar presente, ele sabia observar, discernir, aprender. Ele via em Moisés mais do que um libertador. Via um homem que carregava o peso da presença de Deus. E isso era tudo o que ele também desejava. Josué foi, talvez, o primeiro exemplo claro de discipulado bíblico. Não aquele feito por palavras apenas, mas pela convivência, pela entrega, pela disposição de servir, mesmo quando ninguém via. Ele carregava tendas, organizou batalhões, lembrava promessas, mantinha-se firme quando os demais vacilavam. Foi escolhido por Moisés para liderar a batalha contra Amaleque, a primeira guerra após a saída do Egito. E venceu. Porque sua espada era guiada por um coração rendido. Porque antes de vencer fora, ele já havia vencido dentro. Enquanto o povo murmurava, Josué se mantinha em fé. Enquanto os espias enviados por Moisés voltaram apavorados com os gigantes de Canaã, Josué, ao lado de Calebe, trouxe um relatório de fé. Ele viu as mesmas cidades fortificadas, os mesmos homens de grande estatura, as mesmas muralhas. Mas viu também, com os olhos da fé, um Deus que era maior. Não se deixou intimidar pela lógica. Não se curvou ao medo coletivo. Não traiu a promessa em nome da prudência. E por isso, Deus o separou. Entre os 12 espias, apenas 2 foram considerados dignos de entrar na terra prometida. E Josué era um deles. Mas, mesmo assim, ele esperou. Esperou 40 anos no deserto. 40 anos vendo gerações se perderem. 40 anos caminhando com um povo rebelde, desobediente, relutante. Poderia ter se frustrado. Poderia ter desistido. Poderia ter duvidado. Mas permaneceu. Porque ele não andava pelo que via, andava pelo que cria. E sua raiz estava firmada na obediência. Josué não era eloquente como Moisés. Não era sacerdote como Arão. Não era profeta como Míriam. Mas era fiel. E isso bastava. Enquanto a geração morria no deserto, Josué crescia em maturidade, em fé, em discernimento. E quando chegou o tempo, quando Moisés já sabia que seus dias estavam contados, Deus falou, não com dúvida, mas com clareza: toma para ti Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Aquele menino que nascerá escravo. Aquele jovem que servirá calado. Aquele guerreiro que jamais buscou glória.
Aquele servo que não saiu da tenda. Agora seria o líder de uma nação. E aqui começa uma nova etapa de sua história, não mais como aprendiz, mas como comandante. Não mais como servo de Moisés, mas como general do povo de Deus. Aquele que, aos olhos humanos, parecia comum, agora estava revestido de autoridade celestial. Porque Deus não escolhe os mais preparados, ele prepara os que escolhe. Josué não foi promovido por homens, foi levantado por Deus. E tudo o que viverá até ali, desde os dias no Egito, os anos no deserto, as guerras silenciosas e as noites na tenda, havia sido um treinamento para o que viria, liderar o povo na conquista da terra prometida. Conquistar cidades, enfrentar reis, derrubar muralhas, organizar tribos, distribuir territórios e, acima de tudo, permanecer fiel até o fim. Aquele que nasceu sem liberdade, agora lideraria a nação rumo à liberdade plena. Aquele que cresceu em terra estrangeira, agora introduziria o povo em sua herança eterna. Aquele que serviu em silêncio, agora falaria como voz de comando. Porque a raiz da grandeza verdadeira sempre nasce do solo da obediência. Há momentos na vida em que o silêncio da promessa se rompe, e o eco do chamado finalmente se torna audível. Foi assim com Josué. Após décadas servindo nas sombras, após caminhar entre murmúrios e desertos, chegou o momento em que o cajado de Moisés foi entregue às suas mãos. E, com ele, não veio apenas autoridade, veio o peso. O peso de liderar um povo cansado, de avançar em direção às cidades muradas, de confrontar exércitos treinados, de carregar o passado sobre os ombros e, ainda assim, manter os olhos firmes no futuro. Não havia mais tempo para hesitação. Não havia mais margem para indecisão. O menino que um dia fora escravo agora marchava à frente de uma nação inteira, com a espada na cintura e a fé no coração. A primeira ordem foi clara. Levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo. Mas o que parecia uma ordem simples escondia o primeiro grande desafio: atravessar um rio transbordante, com milhares de pessoas, sem pontes, sem barcos, sem garantias humanas. E, mais uma vez, Deus não explicou o milagre antes do ato de fé. Josué teria que pisar primeiro, e confiar depois. E foi exatamente isso que ele fez. Enviou os sacerdotes com a arca à frente. E quando seus pés tocaram as águas, o rio se abriu. Não antes. Não depois. Mas no exato momento em que a obediência se encontrou com a confiança. Esse seria o padrão de toda sua liderança: ouvir, obedecer e crer, mesmo quando o plano parecia improvável, mesmo quando a lógica gritava não, mesmo quando a responsabilidade era maior do que suas forças humanas. E o maior exemplo disso estava logo adiante: Jericó. Uma cidade fortificada. Um inimigo estratégico. Um desafio que exigia mais do que força militar, exigia rendição espiritual. E a ordem de Deus foi, mais uma vez, estranha aos ouvidos humanos: marchar em silêncio ao redor da cidade durante 6 dias, e no 7º dia, gritar. Nenhuma catapulta. Nenhuma ariete. Nenhum ataque. Apenas fé. Liderar um povo nessas condições é um desafio que ultrapassa o campo de batalha. Porque o verdadeiro conflito não estava do lado de fora, estava dentro do coração daqueles que Josué guiava. Um povo acostumado à murmuração. Uma geração que ainda se lembrava do cativeiro. Homens que, embora livres em geografia, ainda carregavam grilhões na alma. Josué precisava guerrear por fora e curar por dentro. Precisava lidar com as cidades inimigas e também com os pecados internos. E isso ficou claro quando, após a vitória em Jericó, sofreram derrota em Ai, uma cidade menor, supostamente mais fácil. A derrota expôs algo oculto: o pecado de Acã. Josué, então, foi chamado a lidar não apenas como comandante, mas como juiz, como intercessor, como pastor. Porque ser líder é enfrentar aquilo que os olhos não veem. É confrontar o que está escondido. É tomar decisões difíceis, mesmo quando o coração treme. E Josué fez isso. Expôs o erro. Trouxe juízo. Purificou o povo. E, então, avançou novamente. Mas os desafios não pararam. Um após o outro, reis e exércitos se levantaram contra Israel. E Josué não recuou. Organizou batalhas. Formou alianças. Conquistou cidades. Derrotou inimigos. Mas, acima de tudo, manteve o foco. Não estava ali por conquista pessoal, estava ali por obediência à missão divina. E é por isso que, em meio a tantas vitórias, jamais perdeu a dependência de Deus. Quando precisava de direção, parava. Quando enfrentava algo maior do que ele,
clamava. Quando via o povo vacilar, exortava com firmeza. Porque compreendia que o verdadeiro desafio não era vencer na guerra, era permanecer em fidelidade. Talvez o episódio mais emblemático de sua trajetória como líder em meio aos desafios tenha sido a batalha contra os amorreus. Ali, diante de uma guerra que ameaçava avançar para além do pôr do sol, Josué fez uma das orações mais ousadas da história. Ordenou que o sol parasse. E o sol parou. Porque quando um homem caminha em perfeita sintonia com a vontade de Deus, até os céus se movem em seu favor. O tempo se curva. A natureza responde. E o impossível se torna terreno acessível. Mas o maior desafio de Josué talvez não tenha sido militar. Foi humano. Foi espiritual. Foi manter um povo inteiro unido, em marcha, em aliança, diante de pressões externas e tentações internas. Foi lidar com as queixas, com as disputas entre tribos, com os medos velados, com os desejos ocultos. Foi distribuir terras e manter a justiça. Foi ouvir cada clamor e ainda manter o ouvido sensível à voz de Deus. Foi envelhecer sem se corromper. Foi lutar sem se endurecer. Foi vencer sem se exaltar. Josué era humano. Tinha limites. Tinha dores. Tinha dúvidas. Mas tinha algo que o mantinha de pé, um coração firmado na presença de Deus. Ele não era apenas um guerreiro com espada. Era um adorador com aliança. Era um comandante com submissão. Era um conquistador com quebrantamento. Seus desafios não o paralisaram, o forjaram. Suas batalhas não o corromperam, o purificaram. Porque ele sabia que não estava ali por mérito, mas por chamado. E o chamado não depende da força de quem carrega, mas da fidelidade daquele que envia. Há vitórias que exaltam um nome. Há vitórias que constroem monumentos. Mas há também aquelas conquistas silenciosas que ninguém vê, que não estão nos mapas nem nas crônicas dos reis, mas que acontecem dentro de nós, quando finalmente compreendemos que a força que nos trouxe até aqui jamais veio de nós. Foi nesse ponto que Josué chegou. Depois de tantas batalhas vencidas, depois de tantas cidades conquistadas, depois de ver com os próprios olhos o cumprimento de promessas que haviam atravessado séculos, o guerreiro de Israel, já reconhecido entre as tribos como líder, como juiz, como voz de comando, parou. E nesse momento de pausa, de silêncio interior, algo dentro dele mudou. A espada, que antes era extensão de sua fé, agora descansava em sua mão. E o seu coração, antes voltado para a conquista do território, voltou-se com mais intensidade para o dono da promessa. Foi após a queda de Jericó. Após a guerra contra os amorreus. Após ver o sol parar, a lua se deter, e o tempo se curvar diante da fé. Foi depois de provar do extraordinário que Josué percebeu. A terra prometida não era o fim da jornada, era apenas o cenário onde Deus queria revelar algo mais profundo. Porque o verdadeiro propósito não era apenas conduzir o povo à terra, mas formar um povo que habitasse com Deus. A terra era uma promessa, sim, mas a presença era o destino. E foi ali que o comandante se tornou adorador. A virada de Josué não aconteceu diante de uma nova muralha, nem em meio a um campo de batalha. Aconteceu diante de uma figura misteriosa, à beira do território inimigo. Um homem de espada em punho, que não se identificava nem como aliado nem como adversário. Quando Josué se aproxima, em postura de combate, pronto para liderar mais uma ofensiva, o homem declara: "Eu sou o príncipe do exército do Senhor." E naquele instante, Josué cai com o rosto em terra. A guerra externa cessou, e uma nova guerra começou dentro dele, a de reconhecer que o comando final jamais esteve em suas mãos. Ali, prostrado diante do comandante celestial, Josué compreendeu que mesmo sendo líder de Israel, ainda era servo do Altíssimo. A autoridade que carregava não era sua, era delegada. A unção que o guiava não era herdada, era sustentada pela rendição. E o caminho para manter a presença de Deus entre o povo passava por sua própria entrega diária. A virada, portanto, não foi tática, foi espiritual. E a partir dali, Josué passou a liderar com ainda mais reverência, com ainda mais dependência, com ainda mais temor. É nesta fase que suas decisões se tornam mais cautelosas. Ele ouve mais. Ele consulta mais. Ele se movimenta não apenas com estratégia, mas com submissão. Quando os gibeonitas armam uma cilada diplomática, Josué comete o erro de não consultar o Senhor. E as consequências o marcam. A partir daí, ele compreende, mesmo a experiência, mesmo o histórico de vitórias, mesmo o reconhecimento público, nada disso autoriza a agir sem direção divina. Essa consciência o mantém firme, mesmo em meio à pressão de líderes tribais, mesmo diante de exigências humanas,
mesmo quando seu nome já era sinônimo de honra. Essa virada é o que impede o orgulho. É o que sustenta a integridade. É o que transforma um guerreiro num intercessor, um general num pai de nação, um líder num servo até o último dia. E foi essa virada que o manteve até o fim. Josué nunca se corrompeu. Nunca se desviou. Nunca buscou para si a glória das vitórias. Sempre soube que seu papel era conduzir o povo até a terra, mas que só Deus poderia conduzir o povo à santidade. Ele preparou os caminhos. Dividiu as tribos. Estabeleceu as fronteiras. Distribuiu heranças. Mas nunca perdeu de vista a maior herança, a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Josué aprendeu que conquistar não basta. É preciso permanecer. Que vencer uma guerra não é o mesmo que vencer a si mesmo. Que atravessar o Jordão é só o começo, porque a verdadeira travessia é interior. Ele compreendeu que o maior inimigo do povo não eram os gigantes lá fora, mas a incredulidade dentro. E lutou com todas as forças, não apenas contra reis e exércitos, mas contra a tendência humana de se esquecer de Deus após a vitória. A virada de Josué foi invisível aos olhos humanos, mas foi o que selou seu destino como o maior guerreiro de Israel. Não por causa das cidades que conquistou, mas porque soube conquistar seu próprio coração para Deus. A maior batalha de sua vida foi vencida em silêncio, ajoelhado diante do comandante celestial. E essa rendição o tornou invencível. A missão de Josué não era simplesmente conquistar terras. Sua tarefa não se limitava a batalhas, estratégias ou tratados territoriais. O que o céu confiou a ele foi muito mais profundo, mais árduo e, ao mesmo tempo, mais sublime. Transformar um povo nômade e vacilante em uma nação estabelecida, com identidade espiritual, com leis, com herança, com raízes que se firmassem não apenas na terra conquistada, mas no Deus que os havia conduzido até ali. A missão de Josué era conduzir o povo à promessa e, ao mesmo tempo, mantê-los conectados à presença. Diferente de Moisés, que foi o libertador e legislador, Josué foi o conquistador e o realizador. Se Moisés viu a terra de longe, Josué a pisou com autoridade. Se Moisés plantou a esperança, Josué colheu a realidade. Mas o que une os dois não foi a força, nem os sinais, foi a obediência. E Josué, em sua missão, compreendeu isso com total clareza. Ele não buscava glória pessoal, nem domínio político. Seu coração estava alinhado à ordem de Deus, e cada ação sua era marcada por esse temor sagrado. Ele iniciou sua missão organizando o povo. Chamou as tribos, definiu suas funções, estabeleceu líderes. Antes mesmo da guerra, Josué entendeu que o povo precisava de direção, de clareza, de estrutura. Não há conquista duradoura sem unidade, e não há unidade sem propósito. Por isso, antes das vitórias, ele plantou visão. Lembrou ao povo quem eles eram. Reafirmou a aliança. E, de forma prática, liderou como quem carrega uma missão celestial, não apenas uma responsabilidade política. A cada cidade tomada, Jericó, Ai, Hebrom, Debir, Jerusalém, Hazor e tantas outras, Josué não apenas erguia marcos físicos, mas espirituais. Ao final de cada campanha, erguia altares. Cada vitória era devolvida em adoração. Cada território tomado era selado com a lembrança de que o Senhor era o verdadeiro rei. E assim, a missão de Josué foi se cumprindo como uma dança entre o céu e a terra, um passo de conquista, um passo de consagração. Um avanço geográfico, um avanço espiritual. Mas Josué sabia que não bastava conquistar, era preciso ordenar. Uma missão sem organização se perde com o tempo. E então, com zelo e justiça, ele dividiu a terra conforme as instruções de Deus. Reuniu os líderes de cada tribo, traçou os limites, definiu os territórios. Não houve favorecimento, nem confusão. Ele tratou cada tribo com equidade, com firmeza, com sabedoria. E mais do que isso, lembrou cada um de suas responsabilidades. Porque uma herança entregue sem consciência pode se tornar uma maldição, mas uma herança entregue com propósito se transforma em destino. Josué também compreendeu que sua missão incluía preparar o futuro. Ele não viveria para sempre. E um líder que pensa apenas nos dias atuais está fadado a ver sua obra se perder. Por isso, convocou as tribos para renovarem a aliança. Reuniu o povo em Siquém. Recontou a história desde os dias de Abraão. Relembrou os feitos de Deus. Relembrou a escravidão, o êxodo, as batalhas, os livramentos. E, diante de todos, fez o grande apelo: escolhei hoje a quem servireis. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A missão de Josué não era apenas territorial,
era geracional. Ele queria ver uma nação estabelecida não apenas na terra, mas na fé. E por isso, sua liderança foi marcada por decisões que formavam caráter. Não tolerava idolatria. Não aceitava murmuração. Não se curvava diante de alianças injustas. Mantinha os olhos fixos na palavra. Ele sabia que um povo pode até vencer batalhas com estratégia, mas só permanece de pé quando obedece aos princípios eternos. Ao final de sua vida, Josué havia completado a missão. Conduziu o povo da travessia do Jordão à ocupação de Canaã. Organizou tribos. Repartiu heranças. Restaurou a aliança. Levantou marcos. E fez tudo isso sem escândalos, sem cair na vaidade, sem se desviar da voz de Deus. Não há registros de corrupção. Não há sombras em sua liderança. Ele encerrou sua carreira com a mesma integridade com que começou. Sua missão foi bem-sucedida não porque ele foi perfeito, mas porque foi constante. Não porque era infalível, mas porque era obediente. E, acima de tudo, porque reconhecia que, sem a presença de Deus, nenhuma terra conquistada teria valor. Josué, o guerreiro, tornou-se Josué, o pai da nação estabelecida. O servo de Moisés tornou-se o servo do Senhor. O conquistador da terra tornou-se o guardião da promessa. E ao cumprir sua missão com fidelidade, sem desviar para a direita nem para a esquerda, selou seu nome entre os gigantes da fé, não apenas por onde andou, mas por como andou. O nome de Josué ecoou através dos tempos não apenas como comandante que levou Israel à terra prometida, mas como líder que entendeu, acima de tudo, a importância de deixar um legado que ultrapassasse suas próprias conquistas pessoais. Sua vida foi um testemunho vivo da transformação que acontece quando a fé se alia à coragem e quando o propósito se torna a bússola que guia até mesmo as batalhas mais difíceis. Depois de assegurar o território, Josué convocou o povo para renovar sua aliança com Deus, em um momento que é lembrado como um dos atos mais significativos da história de Israel. Com voz firme e olhar penetrante, ele proclamou: "Escolhei hoje a quem servireis." Essa convocação não foi apenas um apelo religioso, foi uma lição atemporal para toda a humanidade, a decisão consciente de se comprometer com valores que moldam a essência do ser e determinam o rumo da existência. Josué sabia que a conquista territorial era apenas uma etapa inicial, pois o verdadeiro desafio estava na manutenção da fé e da unidade entre as tribos, em meio às pressões de assimilação cultural e conflitos internos que poderiam desviar Israel do caminho que lhes fora traçado. Ele se tornou, assim, um guardião da identidade do povo, um líder que compreendia que a força de uma nação não está só em suas armas, mas em seu caráter coletivo e na fidelidade às suas raízes. Sua liderança foi marcada por um equilíbrio delicado entre firmeza e cuidado, entre ação e reflexão, mostrando que um verdadeiro guerreiro também é um sábio. Ele ensinou que a vitória não reside apenas em conquistar cidades, mas em conquistar corações e manter acesa a chama da esperança para gerações futuras. Foi Josué quem plantou a semente da continuidade, do compromisso intergeracional que permitiu a Israel resistir ao tempo, às invasões e aos desafios que se seguiriam. E essa semente de legado é um convite a todos nós, ainda hoje. Somos chamados a refletir sobre que tipo de legado estamos construindo em nossas vidas, se as batalhas que travamos, sejam elas internas ou externas, estão alinhadas com os valores que queremos perpetuar. Josué nos inspira a compreender que a verdadeira grandeza está na capacidade de inspirar, de deixar rastros de luz que outras pessoas possam seguir quando a escuridão parecer predominante. Ao olhar para trás, vemos que Josué não foi apenas um homem que recebeu ordens e cumpriu uma missão. Ele foi um transformador, um construtor de esperança, um símbolo da perseverança humana diante do divino chamado para realizar algo maior do que ele mesmo. Seu legado é um lembrete perene de que, por mais que enfrentemos adversidades, por mais que o caminho pareça impossível, a coragem aliada à fé é capaz de abrir portas, derrubar muros e preparar o terreno para que os sonhos se concretizem. Assim, Josué permanece vivo não apenas nas páginas antigas, mas em cada escolha corajosa que fazemos hoje, em cada batalha que enfrentamos com determinação, em cada gesto de liderança que exerce influência positiva no mundo ao nosso redor. Ele nos ensina que o verdadeiro legado não é aquele que acumulamos para nós, mas aquele que semeamos para que outros possam colher e continuar a jornada com a mesma fé e força que o impulsionaram. Ao encerrarmos este capítulo da jornada de Josué, somos convidados a olhar para nossa própria vida como um campo aberto, um terreno fértil que espera ser conquistado pela coragem, pela fé e pela persistência. Josué nos mostra que a grandeza não é um destino reservado a poucos, mas uma possibilidade disponível a todos que escolhem lutar pelo que acreditam, que mantêm firme o compromisso com sua missão, mesmo quando as sombras se adensam. Ele nos ensina que liderança verdadeira é, acima de tudo, um ato de serviço, um compromisso com algo maior do que nós mesmos,
algo que transcende o momento presente e ecoa na eternidade. O legado de Josué é um chamado para que cada um de nós se torne o protagonista da sua própria história, um guerreiro que sabe que a verdadeira batalha é diária, silenciosa, mas decisiva. E assim, ao pisar firmemente na terra prometida, Josué nos lembra que cada passo dado com coragem e fé prepara o caminho para que aqueles que virão depois possam continuar a caminhar, construindo pontes, derrubando muros e acendendo luzes onde antes havia escuridão. Que o exemplo de Josué inspire em nós a força para enfrentar nossos próprios desafios, a sabedoria para liderar com humildade e a determinação para deixar um legado que, como o dele, transcenda o tempo, transforme vidas e mantenha viva a esperança de um amanhã melhor.